Bom, agora nessa videoaula nós vamos estudar sobre a organização do tecido nervoso no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, não só na medula espinhal, como também no cérebro e no cerebelo, o tecido nervoso se organiza em duas regiões distintas, chamadas de substância cinzenta e substância branca. O que caracteriza a substância cinzenta é a presença de corpos celulares de neurônios, além das células da glia, enquanto que na substância branca nós não teremos corpos neuronais e nem dendritos de neurônios. O único componente neuronal presente na substância branca são os axônios, que são, na sua maioria, mielinizados ou axônios mielínicos. Como a bainha de mielina ela é composta por gordura, gordura das membranas das células que se envolvem em torno do axônio, como nós já aprendemos na aula de oligodendrócitos. Quando visto a macroscopia, quando visto a olho nu, essa região do tecido nervoso no sistema nervoso central, que é rica em fibras nervosas, ela parece mais clara do que a região onde a gente encontra os corpos de neurônio, que não tem bainha de mielina, ou quase não tem bainha de mielina, e que, portanto, é mais escura. Daí os nomes substância cinzenta e substância branca. Então, agora eu vou começar a falar da disposição dessas duas regiões de tecido nervoso na medula espinhal. Então, aqui a gente tem um desenho, esse desenho é do livro do Junqueira, que mostra um corte transversal de medula espinhal. Então, a olho nu, a gente percebe na região central da medula espinhal uma área escura com o formato de uma letra H ou de uma borboleta de asas abertas, e essa região a gente chama de substância cinzenta. Por quê? Porque ela é mais escura do que o tecido na periferia da medula, e porque quando a gente olha essa região no microscópio, que foi o que o autor desenhou aqui do lado, olha, a gente percebe que nessa região do tecido nervoso a gente encontra os corpos de neurônio, além de células da glia. Já quando a gente pega um pedacinho dessa parte branca e observa no microscópio, o que a gente vê são inúmeras fibras nervosas, a maioria delas cortadas transversalmente. Não encontramos corpos de neurônio, no desenho aqui essas bolinhas representam os corpos de neurônio, e além das fibras nervosas, encontramos também células da glia, astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos. Então, basicamente, a diferença entre substância branca e substância cinzenta é que a substância cinzenta, nela a gente encontra os corpos de neurônio, na branca a gente não encontra, e na substância branca nós vamos encontrar uma grande quantidade de fibras nervosas mielínicas. Aqui nesse desenho ainda é possível observar, olha, no centro da substância cinzenta, um orifício que é o canal central da medula. Na medula espinhal, esse canal é revestido pelas células ependinárias, como nós já falamos na nossa primeira videoaula de tecido nervoso. Aqui então a gente tem uma fotografia de uma lâmina mostrando o canal central da medula, revestido pelas células ependinárias, um pouquinho da substância cinzenta, do H central da medula, ou como responderia ao corpinho da borboleta, vamos falar assim. Reparem que nessa região a gente tem poucos corpos de neurônio. Todo esse tecido que vocês estão vendo aqui abaixo e acima é a substância branca da medula espinhal, formado então por um grande número de fibras nervosas mielínicas,
Cada bolinha branca com esse pontinho no meio representa uma fibra nervosa mielínica e células da glia, evidentemente. Bom, aqui a gente tem uma fotografia do livro do Junqueira que mostra pra gente, olha, do cursor para baixo, o tecido nervoso sob a forma de substância cinzenta, ou seja, a substância cinzenta do tecido nervoso central. O que a gente observa aqui? Ó, um corpo de neurônio bem grande, bem bonito, com seus prolongamentos citoplasmáticos, núcleo, nucleolo, corpúsculos de míssil, já falamos disso na aula de neurônios, né? E no entorno desse neurônio, os filamentos citoplasmáticos das demais células da glia e os núcleos. Essas bolinhas pequenininhas são os núcleos das células da glia. Além disso, a gente percebe também a presença de vasos sanguíneos atravessando o tecido nervoso. Já nessa região periférica, olha o que a gente observa. Muitas fibras nervosas mielínicas cortadas transversalmente. Esses pontinhos roxos que a gente percebe no meio dessa bolotinha branca, cada pontinho roxo aqui é um axônio. E essa parte branca é a imagem negativa da bainha de mielina. De novo, né? A natureza da bainha de mielina, ela é lipídica e quando a gente prepara a lâmina, prepara o material para fazer lâmina histológica, a gente usa banhos de xilol no material e o xilol solubiliza a gordura presente no tecido, de modo que o espaço ocupado por essa gordura fica vazio, sendo visto branquinho, então, ao microscópio. Aqui é outra fotografia da substância cinzenta. A gente está vendo vários corpos de neurônios, né? Com seus corpúsculos de míssil, núcleo, nucleolo, núcleo cromático, a gente já comentou isso, né? Aqui um axôniozinho de neurônio saindo do corpo celular e no entorno desse neurônio toda uma trama de prolongamentos citoplasmáticos. Muitos desses prolongamentos são prolongamentos de astrócitos, outros de oligodendrócitos, outros de microgliócitos e outros até ramificações dendríticas dos vários neurônios existentes aí na substância cinzenta. Aqui uma outra fotografia, né, mostrando aí o corpo de um neurônio com seus prolongamentos citoplasmáticos. Portanto, vocês observam que esses neurônios são neurônios multipolares. Aqui no entorno, as fibras, né, nervosas e fibras ou prolongamentos de astrócitos, o que a gente já falou, oligodendrócitos, etc. Né? E os núcleos dessas células, os núcleos das células da glia. Aqui, de novo, a mesma coisa. Então, aqui os núcleos das células da glia estão bem visíveis, né? E a gente consegue identificar a célula pelo núcleo. Então, esses núcleos redondos, claros, né? Eucromáticos, com nucleolo evidente, são núcleos de astrócitos. Enquanto esses núcleos esféricos, né? Basófilos, mais eletrondensos, são núcleos de oligodendrócitos. E os núcleos densos e achatados são núcleos de microgliócitos. Todos esses risquinhos cor-de-rosa que vocês estão vendo aqui, a maioria deles é prolongamento citoplasmático de astrócito, que forma a trama de sustentação do tecido nervoso central. Alguns são prolongamentos de oligodendrócitos e alguns são ramificações dendríticas dos neurônios presentes na substância cinzenta. Aqui a gente tem a mesma situação e aí vocês veem, olha, os núcleos achatadinhos e densos são núcleos de microgliócitos, os núcleos grandes, mais claros, né, mais eucromáticos, são núcleos de astrócitos e os núcleos esféricos e mais basófilos são núcleos de oligodendrócitos. Aqui vocês estão vendo espaços brancos referentes à imagem negativa de bainha de mielina
e os prolongamentos dos astrócitos, dos microbiócitos, oligodendrócitos e etc. Bom, nesse slide a gente tem um desenho, né, de um corte transversal de medula espinhal. Toda essa parte laranja representa a substância branca do tecido nervoso da medula, né, e essa parte cinza, a substância cinzenta, com aquele formato que nós comentamos, de borboleta de asa aberta ou uma letra H, né? Então, aqui nesse slide, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Na região do que seriam as asas da borboleta, né, na parte dorsal, nós vamos encontrar neurônios que vão receber estímulos vindos do sistema nervoso periférico, trazendo informação de todas as partes do corpo, né? Então, são os neurônios que vão receber estímulos de fibras sensoriais. Às vezes, esses estímulos vão ser levados para o encéfalo, né? Ou às vezes eles vão retornar diretamente a partir da medula para alguma região do corpo, formando os reflexos, os arco-reflexos, que podem ser somáticos ou viscerais. Então, observem esse exemplo aqui, olha. A gente tem uma pessoa encostando o dedo numa pontinha de uma tachinha, né? Então, essa pressão que a pontinha da tachinha vai fazer na superfície do dedo vai abrir portões iônicos capazes de inverter a polaridade da membrana dessas fibras nervosas aferentes, né, sensoriais, gerando um potencial de ação que vai se propagar pela fibra nervosa, passando pelo gânglio espinhal e chegando então até o corno dorsal da medula espinhal. Essa região é chamada de corno dorsal. Aqui vai acontecer uma sinapse com um interneurônio que vai então passar esse estímulo para um neurônio motor localizado no corno ventral da medula espinhal. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. A medula recebe estímulos por sua região dorsal e emite estímulos através da sua região ventral. Então, essas fibras nervosas eferentes, elas vão se dissipar, vão se espalhar pelo corpo, inervando aí tanto a periferia quanto as vísceras, né? E nesse exemplo aqui, então, olha, o estímulo não necessita ser levado até o encéfalo para provocar uma resposta. A resposta é dada imediatamente pela própria medula espinhal, fazendo com que a pessoa, então, contraia aí sua musculatura para estender o dedo e retirar, então, esse ponto de tensão, né, que gera dor e que pode gerar uma perfuração. Então, uma resposta do tipo arco-reflexo. E nessa fotografia, então, a gente vê de novo aí parte da medula espinhal. Então, a gente está vendo aqui uma região do corno dorsal com seus neurônios e na periferia a substância branca. Cada bolinha dessa, como eu falei, é uma fibra nervosa do sistema nervoso central, formado por um axônio, que é o pontinho, e o envoltório de bainha de mielina. Lembrem-se que essa bainha de mielina é formada por prolongamentos de oligodendrócitos que se envolvem em torno do axônio. Essas fibras mielínicas que vocês estão vendo aqui cortadas transversalmente são fibras que estão ascendendo ao encéfalo ou vindo do encéfalo em direção à medula. Já essas outras que vocês estão vendo aqui, olha, cortadas no sentido longitudinal, são fibras que estão comunicando o sistema nervoso periférico com os neurônios medulares. Bom, nós vamos agora falar então da organização do tecido nervoso no encéfalo. Encéfalo formado pelo cerebelo, cérebro
e tronco encefálico. Então, no encéfalo, nós vamos ter uma situação inversa em relação à medula espinhal. A substância cinzenta se posicionará externamente ao órgão e a substância branca será mais interna, mais central. Nós vamos começar comentando sobre a organização do tecido nervoso no cerebelo. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui, né, macroscopicamente o cerebelo. Ele tem na sua superfície alguns gomos, vamos chamar assim, que são as folhas cerebelares, separadas umas das outras por sulcos, né, que são os sulcos cerebelares. Então, nós vamos ver a organização histológica em cada uma dessas folhas cerebelares. Então, vamos falar da organização do tecido nervoso no cerebelo. Então, em cada folha cerebelar, nós vamos encontrar um eixo formado por substância branca, ou seja, tecido nervoso, onde a gente não encontra corpo de neurônio e encontramos muitas fibras nervosas mielínicas. E na periferia de cada folha, nós vamos encontrar a substância cinzenta, organizada em 3 camadas. Camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granulosa. Então, aqui nós temos uma montagem, né, com 3 fotografias de lâminas. Da esquerda para a direita, a gente vai aumentando progressivamente o poder da objetiva, o poder de aumento da objetiva. Então, o que a gente está observando aqui? Olha, folhas cerebelares. Então, aqui eu tenho uma folha, né? E entre elas o sulco cerebelar, revestindo cada uma das folhas, essa linhazinha que vocês estão vendo aqui, adentrando os sulcos cerebelares e em contato direto com as folhas cerebelares. Isso é a pia mater, né? Que também vai adentrar aqui, vascularizando o tecido nervoso. Então, em cada folha cerebelar, no centro, nós temos um eixo formado por substância branca. E revestindo essa substância branca, então, nós temos a substância cinzenta organizadas em 3 camadas. A camada granulosa, que é lotada de pequenos neurônios. Então, na microscopia, em corte corado com HE, nós vamos ver essa região bem roxinha, porque os núcleos estão muito próximos e vocês sabem que os núcleos são basófilos. Em seguida, nós vamos ver uma única camada de células de Purkinje, né? E em seguida, na parte mais periférica, a camada molecular, onde os neurônios não são muito grandes, mas se encontram afastados uns dos outros. Quando eu falo que os neurônios são muito grandes, estou me referindo ao corpo celular, ok? Então, na fotografia do centro, olha o que a gente vê. Um sulco cerebelar com a pia mater no interior e 2 folhas cerebelares vizinhas. Olha, uma aqui e um pedacinho da outra vizinha na parte superior. Então, nessa folha que está mais inferiormente localizada na fotografia, a gente tem o eixo formado por substância branca, onde está esse asterisco. Em seguida, a camada granulosa, formada por pequenos neurônios, que estão bem próximos uns aos outros. A camada de células de Purkinje e, por fim, a camada molecular. Aqui já dá para perceber, olha, que os corpos de neurônio na camada molecular, eles ficam mais afastados uns dos outros. E na última fotografia, nessa mais, né, à direita, a gente não está vendo mais substância branca, porque o aumento não permitiu, restringiu o campo. Então, nós estamos vendo uma parte da camada granulosa, a camada de células de Purkinje. Veja como são bonitas essas células, olha, elas emitem prolongamentos em direção à camada molecular. E, por fim, a camada molecular com os corpos de neurônios pequenos e bem afastados uns dos outros.
Aqui novamente nós temos duas folhas cerebelares separadas pelo sulco cerebelar, ocupado aí por feixes da pia mater, né? Então aqui a gente tem um pedacinho da camada molecular de uma folha cerebelar vizinha e ocupando a maior parte da fotografia, uma folha cerebelar. No centro, a substância branca e na periferia, a substância cinzenta. Então, aqui e aqui também, né? A substância cinzenta envolve aí a substância branca. A substância cinzenta é dividida em 3 camadas: camada granulosa, camada de células de Purkinje e camada molecular. Aqui a mesma coisa, granulosa, células de Purkinje, não está aparecendo muito bem aqui, e a camada molecular. Agora sim, um aumento bem grande, a gente vê a camada de células de Purkinje, finalzinho aqui da camada granulosa e a camada molecular. Bom, no cérebro nós temos o mesmo padrão de organização, substância branca internamente localizada e substância cinzenta na periferia. Lembrando que o cérebro também vai apresentar, né, observado na sua superfície externa, olho nu, giros separados uns dos outros por sulcos e ambos revestidos pela pia mater. Bom, no cérebro, a substância cinzenta, como a gente acabou de falar, ela é externa e os neurônios se organizam em 6 camadas, que da superfície em direção ao interior são camada molecular, a mais externa, próxima da pia mater, seguida pela camada externa de células granulares, que depois é seguida pela camada externa de células piramidais, camada interna de células granulares. Células granulares são neurônios menores, não é isso? Depois, seguida pela camada interna de células piramidais e a camada mais interna é a camada multiforme. Então, esses neurônios dessas várias camadas, eles estabelecem sinapses uns com os outros, né? O neurônio de uma camadinha faz sinapse com o neurônio de outra camada, mas eles também fazem sinapses lateralmente uns com os outros, formando então os circuitos neuronais. Observando o desenho, né, não fica tão complicado assim, mas na lâmina as coisas são um pouquinho mais complicadas de se ver. Então, mais ou menos o que a gente tem nessa fotografia aqui no centro, substância branca, seguida então das 6 camadas de neurônios na substância cinzenta. Aqui em cima, ó, vocês podem observar a pia mater. Bom, acho que temos uma boa visão aí de como que o tecido nervoso se organiza no sistema nervoso central. Na próxima videoaula, nós vamos falar da organização do tecido nervoso no sistema nervoso periférico, então nos gânglios e nervos. De novo, né, deixo com vocês as referências para vocês se aprofundarem no assunto.